Pessoal, geralmente eu falo sobre vários temas, mas eu acho que eu tenho que voltar ao básico. Ou seja, gostaria de falar sobre noções mínimas de cidadania, educação e civilidade para todo brasileiro, já que o Brasil realmente não tem civilidade nenhuma. Se para você o que eu vou falar é óbvio, então parabéns. Mas para a grande, esmagadora maioria dos brasileiros não é. Então, primeiro ponto, não jogue lixo no chão. Principalmente na rua, o espaço é público, não é sua casa. Se na sua casa você joga no chão, é problema seu. Agora na rua, respeite o espaço que é compartilhado. Não é só você que usa aquele espaço. Então eu tenho direito de passar por uma calçada limpa. Tenho direito de passear com a minha cachorra sem que ela pise em uma bituca de cigarro acesa, por exemplo. O que custa usar uma bituqueira? Tenho direito de passar por uma calçada sem entulho, sem móveis jogados, impedindo a passagem. Assim como os cadeirantes têm direito de passar normalmente por uma calçada bem cuidada, lisa. Para os donos de cachorro, recolham os dejetos, levem sacos plásticos ou recolham de alguma forma. Não deixem na calçada. Outra coisa que é uma inutilidade é quem joga comida na calçada para pombos. Eu pergunto, você faria o mesmo com ratos? Então por que faz com pombos? Se quiser jogar para pombos, jogue no seu quintal. E uma coisa que pouquíssimos paulistanos sabem é que você só pode lavar a sua calçada entre as 22 e 8 horas da manhã. Mas o mais comum é ver gente lavando a calçada às 10 horas, meio-dia, tarde, justamente na hora que os pedestres precisam transitar ali. Resultado, piso escorregadio, se você passeia com a sua cachorra, vai pisar em produto químico, calçada molhada, risco de queda e risco de acidente, já que muita gente vai apenas desviar da calçada e andar pela rua. Fora que é um absurdo ver a pessoa desperdiçando água, lavando a sua calçada em pleno dia de chuva, por exemplo. Desde que a chuva lave sua calçada normalmente, sem gastar água potável. Segundo ponto, em relação ao barulho, respeite o meio ambiente. Ou seja, não faça barulho ou tente reduzir o volume após as 22 horas. Isso é uma questão básica e fundamental. Na cidade de São Paulo, por exemplo, das 7 às 22, a tolerância é um pouco maior, mas não é uma tolerância que você possa fazer um grande volume, um grande ruído, incomodando toda a vizinhança. E após as 22, durante toda a madrugada, é mais restrito ainda. Então se você está passando pela rua, caminhando, com amigos, evite conversar alto. Por exemplo, após as 22 horas, tem gente dormindo. Respeite quem mora naquela rua. Se você sai de carro, por exemplo, 5 da manhã, em vez de ficar buzinando daquele bibi, não. Tente comunicar à pessoa que você saiu de outra forma, sem buzina. Se você deixou alguém em algum lugar de carro, não precisa buzinar na hora que saiu, acordando toda a vizinhança. Se você acabou de instalar um hiper mega som no seu carro, não precisa colocar no volume para todo mundo ouvir, com os vidros abertos. Basta você ouvir. Ninguém está mais interessado na música que você ouve. E se você tem cachorro, você tem obrigação de assistir o Encantador de Cães. Saber tudo o que você tem que fazer com o seu cachorro, principalmente se ele gosta de ficar latindo. Tem que respeitar os vizinhos. O latido do cachorro dá para evitar, mas tem que saber como lidar com o cão. E principalmente, vamos supor que você vai levar sua namorada para casa. Não fica falando alto na porta da casa dela. Por exemplo, os pais dela podem estar dormindo. Vocês vão ficar falando alto, ou um grupo de amigos falando alto, incomodando quem está dormindo. Se você é convidado para entrar num recinto, numa casa, respeite o espaço alheio. Não chegue totalmente à vontade, botando os pés na mesa, ou usando o banheiro de porta aberta, ou pegando o controle remoto e mudando o canal como se você fosse o dono da casa. Você não mora ali. Quem tem preferência são cidadãos que moram naquele local. Então respeite. Se quer usar o banheiro, peça para usar o banheiro. Sempre a preferência de quem mora. Mas tem muita gente que não entende esse conceito. O sujeito chega, se instala na casa e age como se fosse um hotel. E os moradores daquela casa têm que servi-lo. Na casa dos outros, você segue as regras dos outros. Se você tem filhos, crianças pequenas, por exemplo, querem brincar com seus amiguinhos na casa deles.
Domingo não é um bom dia, a menos que a outra família chame. Por quê? Porque domingo, né, final de semana, inclusive sábado também, é dia para a família descansar. Não é para criança pentelha ficar enchendo o saco. A menos, é claro, que a família queira, né? Se você é motorista na rua, respeite o pedestre. Ele sempre tem preferência à rua. Se você vai estacionar seu carro, veja se não tem um acesso a deficiente físico, a cadeirante. Não coloque o carro ali, obviamente. Não estacione na faixa de pedestre. Se você chegou a um estacionamento, respeite a vaga reservada a idosos e deficientes. Se bem que no Brasil até delegado bate em deficiente, né? E se usar um transporte público, respeite o assento que é reservado para gestante, idoso e deficiente. Isso aí tem que ser muito claro. Se você mora em casa, mantenha sua calçada regular, sem buracos, para evitar que cadeirantes tenham dificuldade em passar ali. E, pelo menos em São Paulo, é proibido o sujeito plantar uma árvore. Por quê? Porque primeiro ele não vai saber a espécie adequada. Às vezes ele planta uma espécie que nem é nativa daqui, uma espécie invasora. Segundo, que o sujeito planta a árvore, por exemplo, embaixo de um poste. Ou seja, à noite vai tampar toda a iluminação e aquele trecho vai ficar escuro. E outra que às vezes escolhe uma espécie que vai avançar sobre a fiação elétrica, dando trabalho para Eletropaulo, por exemplo, causando problemas futuros. Então, no geral, tem que plantar quem tem conhecimento. Geralmente a prefeitura. Eu não sei quanto as outras cidades, mas em São Paulo é assim. Até porque muitos indivíduos que não têm o menor conhecimento de plantio cimentam toda a base da árvore e depois a gente vê a árvore destruindo a calçada. Além do que, ele nem sabe se passa o encanamento de gás e outra coisa. Quanto ao lixo domiciliar, ao menos na cidade de São Paulo, você só pode jogar após as 18 horas. Isso deveria valer para todas as cidades. Ou, no máximo, 2 horas antes da coleta. Por que isso? Para o saco de lixo não ficar lá o dia inteiro, ocupando espaço na calçada, ou quando chove, sendo arrastado, né, entupindo bueiro. E outra coisa que todo cidadão deveria fazer é reciclar seu lixo. Outro ponto, se você marcou um compromisso, respeite o horário. Se marcou, por exemplo, 17h30, você tem que estar lá 17h30, não é 17h40, nem depois. Se você vai se atrasar, você liga e avisa, mas com antecedência. Não deixa a pessoa esperando, é perda de tempo. Não assuma que as pessoas estão dispostas a perder esse tempo, mesmo que sejam alguns minutos. Essa desculpa de que o trânsito estava pesado ou atrasei por outro motivo é besteira. Você tem que colocar isso nas suas previsões antes de marcar o encontro, o compromisso. Outra coisa importante, todo cidadão deveria fazer é conhecer a lei. Não precisa conhecer todas as leis, não precisa ser um especialista em direito, mas tem que conhecer o mínimo, o que a lei diz sobre os problemas que você enfrenta. Se você não conhece a lei, como é que você vai argumentar ou agir? E por isso que eu digo que todo mundo tem que se interessar por política, nem que seja o mínimo, né? Se interessar pela política, por exemplo, da sua cidade, que fazem os seus vereadores ou o seu prefeito, acompanhar as ações da prefeitura, por exemplo, né? Deveriam acompanhar também as ações do governador, dos deputados estaduais, né? E do país também. Se você fala com orgulho que você odeia política ou não se interessa, então você está se marginalizando. Você está fora do sistema, porque tudo o que você faz a sua vida inteira é regulado por política. E isso deveria ser ensinado desde criança. Afinal, os mesmos políticos que todo mundo elege vão fazer as leis que vão regular a sua vida. Se você está insatisfeito, você tem que mudar quem você elege. E para finalizar, isso não dá para aplicar para todos os brasileiros, que é usar a internet o máximo possível, da melhor forma possível, já que nem todo mundo tem acesso à internet, mas se você está vendo esse vídeo, você tem. Então, pela internet, você pode solicitar, reclamar, denunciar, fazer tudo. Muitas coisas você não precisa mais sair de casa para fazer. Então, use e abuse da internet, porque aqui tem praticamente tudo. Antigamente, as pessoas tinham um conhecido que sabia de determinado assunto. Hoje, isso acabou, não existe mais. Qualquer assunto você pode aprender aqui na internet. É só ir atrás, só ter disposição,
saber como pesquisar e onde pesquisar. E principalmente seja chato com o governo, exija e cobre o máximo, faça valer cada centavo dos impostos que você paga. Inclusive eu sempre disse aqui que o governo no Brasil tem pouquíssima pressão, por isso essa farra. O dia que o povo começar a exigir que é seu direito, em massa, aí quem sabe, né, as coisas mudem. O que os governos precisam é serem pressionados e esmagados, até não aguentarem mais. Bom, e se você tiver outra sugestão, escreva aí embaixo.